Sejam todas bem-vindas e bem-vindos, né? Talvez o pessoal vai continuar entrando, né? Que não consegue chegar no horário, mas tudo bem, tudo certo. Então, meu nome é Anne, sou instrutora de Theta Healing, né? E hoje a gente vai fazer esse encontro para a gente falar um pouquinho sobre essa técnica de cura energética que é bem recente no Brasil, né? Talvez tenha algumas pessoas de Portugal me ouvindo também, que a gente divulgou para os cursos que vão ter aí, né? E, na verdade, eu sou de Curitiba, que é uma cidade no sul do Brasil. Morei em Florianópolis, né? E agora eu estou em Salvador, porque eu estou em viagem para dar os cursos de Theta Healing pelo mundo e depois de Salvador eu vou para Portugal. Então, a gente faz esse encontro online para que mais pessoas consigam ter a chance, é uma grande oportunidade de Theta Healing, né? Então, se chega no teu ouvido, quer dizer que tá batendo na porta, a cura tá batendo na porta. Então, a gente faz esses encontros online para que mais pessoas possam ter a chance e a oportunidade de ter acesso a essa ferramenta de cura energética que é o Theta Healing, né? Então, se a gente conseguir pensar sobre o Theta Healing, né? Esse aqui é o livro do DNA Básico, né? Então, a gente tem diversas técnicas de cura energética no mundo, né? Uma bem conhecida aqui no Brasil é, por exemplo, o Reiki. Então, o Reiki, se você for pensar no Brasil, que está mais ou menos desde a década de 80, né? O Theta Healing só está há 7 anos no Brasil. E no mundo, mais ou menos desde a década de 90. Então, 23 anos, mais ou menos, no mundo, né? E aí, se a gente for pensar pelo pouco de tempo que o Theta Healing está no Brasil e no mundo, ele está se espalhando muito rapidamente, né? Então, a gente tem mais de 650 mil praticantes de Theta Healing. O que significa isso? Um praticante foi quem fez o curso, pelo menos o curso básico, né? Que o curso básico vocês vão usar esse livro aqui. Então, temos mais de 500 mil de praticantes que fizeram pelo menos o curso básico no mundo todo, né? E a gente fala que o Theta Healing, então, na verdade, ele tem muito a ver com você relembrar, né, um conhecimento que vem da ancestralidade ou de outras civilizações, né? Então você começa a relembrar e se empoderar, né? Utilizando uma técnica que, na verdade, você já sabe, já está dentro de você, esse mecanismo de cura, e você está só relembrando, né? E é um mecanismo que vai te empoderar para você poder viver a sua vida e fazer escolhas de uma forma nova, de uma forma que não é a partir de ressentimentos, de uma forma que não é a partir de mágoas, de uma forma que não é a partir das rejeições, de uma forma que não é a partir dos medos, né? Ele vai te empoderar para você fazer escolhas a partir... Então, ele vai ser um portal para você adentrar numa pergunta muito importante, que é a pergunta de quem sou eu, né? Quem sou eu, Anne, sem os meus ressentimentos, né? Sem como sou eu, sem lidar numa relação, sem me relacionar a partir de um sentimento de abandono, a partir de um sentimento de rejeição, que na verdade não tem nada a ver com o momento atual, mas é alguma coisa que eu estou carregando lá do passado, que eu não resolvi, ou que os meus ancestrais não resolveram, e agora eu estou botando à tona no meu dia a dia isso, né? Então, quem sou eu sem esses ciclos repetitivos de sofrimento? Então, a gente fala que você deixa de vivenciar a sua vida a partir de um ciclo repetitivo de sofrimento, né? Que às vezes tem a ver não só com seus traumas da infância, mas traumas e sofrimentos dos seus ancestrais, né? Que os seus avós carregaram. Tudo que não foi resolvido na sua árvore genealógica vai descendo e descendo até você ou seus irmãos, cada um vai manifestando alguma coisa diferente, né? Então, essa pergunta de quem sou eu, uma vez que eu libero todas essas estagnações, né? Então, eu vou contar um pouquinho do Theta Healing, né? Então, como ele surgiu. Aqui você pode ver que a gente tem o Theta e o Healing, né? Theta, então, é uma onda cerebral. Healing significa cura. Então, é a cura através das ondas cerebrais Theta.
Teta, em grego, significa alma também. Então, você pode considerar que é a cura da alma, o Theta Healing, né? O que deixa mais lindo ainda, né, o Theta Healing. Então, como que funciona isso de cura da alma, né? Então, cura através das ondas cerebrais Theta, né? O que acontece? Quando eu estou falando com todo mundo aqui, a gente está em ondas beta, né? Que é a onda do raciocínio, do pensamento. Por que eu preciso de ondas cerebrais beta, né? Primordialmente. Eu preciso para lidar com o mundo externo. Eu vou atravessar a rua, eu tenho que ver se o sinal está verde ou está vermelho. É uma onda que você lida com a sobrevivência. Então, essa onda, ela tem uma frequência, ela é um pouco mais rápida. Então, tá lá o seu cérebro emitindo esses impulsos elétricos e essa quantidade de impulsos, que é um pouco mais rápido, vai determinar que eu estou em onda beta dos pensamentos e raciocínios, tudo bem. Um pouquinho mais lento que isso já entra a onda alfa, quando você medita e fecha os olhos e relaxa um pouquinho, né? Essa é a onda alfa, que é uma onda, quando alguém vai fazer um reiki, se conecta com a energia da fonte, faz um símbolo e canaliza aquela energia, você vai ver que o cérebro daquela pessoa está em onda alfa, que é uma onda de cura, de relaxamento, uma onda da criatividade também. Um pouco mais lento do que o alfa são as ondas teta. Então, a gente passa por todas essas ondas quando a gente dorme. O que você vai aprender no Theta Healing, por exemplo, é a fazer uma meditação. E com essa meditação, o seu cérebro automaticamente entra em ondas teta. Então, a onda teta ela é um pouco mais lenta do que a onda alfa, né? E ela é a mesma onda dos sonhos e é a onda do subconsciente. Tem pessoas que elas dormem e elas sonham com alguma questão que elas precisam trabalhar, né? Gente, se tiver travando o vídeo, vocês me avisam, tá? Se não estiverem conseguindo ouvir. Então, algumas pessoas, elas, durante os sonhos, né? E por que uma parte da psicologia também é muito voltada para os sonhos, para o inconsciente e subconsciente, né? Porque através dos seus sonhos você tem acesso a diversos bloqueios da sua vida, né? Quem nunca teve um sonho que falava exatamente aquilo que a gente precisava trabalhar, exatamente o ponto? Então, quando você sonha, você também acessa ondas teta, ondas cerebrais teta, que é as ondas que o Theta Healing vai acessar de maneira consciente. Eu estou consciente, acordado, vou fazer uma meditação e vou acessar essas ondas teta, né? Então, essas ondas, né? Por que é importante você ter acesso a essas ondas conscientemente, né? Então, eu faço essa meditação, eu acesso essas ondas teta e eu vou começar a acessar o meu conteúdo subconsciente. Então, a gente fala o seguinte no Theta Healing, lembra naquela figura do iceberg, que tem a pontinha do iceberg? Essa pontinha é o que você está sabendo na tua vida, né? Lá nessa pontinha diz assim, essa pontinha do seu... Então, tem a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é cerca de 12% da nossa mente. E a mente subconsciente, cerca de 88%. Então, tem lá um iceberg, e bem na pontinha desse iceberg, são esses 12% do meu consciente, e lá embaixo, Daiane, só lá que está travando. Alguém pode dar um feedback para a gente saber se é mais alguém que está travando? Vocês estão conseguindo ouvir? Está conseguindo, então acho que é aí, Daiane. Será que você consegue... consegue dar uma olhada na sua internet, talvez ficar um pouco mais perto do roteador. Em todo caso, eu estou gravando esse encontro e daqui a pouco Ludmilla já perguntou, e as ondas delta? Já vamos conversar sobre isso, Ludmilla. Legal, Berta. Tá tudo normal lá. Então, daí ele dá uma olhadinha na sua internet, né? Qualquer coisa, esse encontro vai ser gravado também. Ok, a Thelma também disse que tá normal lá. Então, o que acontece? Você tá lá, né?
essa coisa das ondas cerebrais. Onda beta de 14 a 28 ciclos por segundo, então pensa numa onda um pouco mais rápida. Ondas alfa de 7 a 14 ciclos. Ondas teta de 4 a 7 ciclos, então um pouco mais lento. E onda delta de 0 a 4. Então nós vamos ter nessa ordem beta, alfa, teta e delta. Ondas que a gente entra normalmente, a gente vai dormir, todo mundo passa, então não precisa ter medo porque você já passa por isso, né? Só que o que acontece? A humanidade está muito... a gente tem muito uma predominância de ondas beta no mundo, que é uma onda de raciocínio, e ela é uma onda que pode te levar, quando você está um pouco desalinhado, isso te leva a uma competitividade extrema, um fazer extremo, né? E no nosso desenvolver desde a infância, a gente vem passando por todas essas ondas. Se você for ver a evolução biológica de uma criança, de um bebê, desde que nasce, né? Então, já que eu estou falando das ondas, vamos falar um pouquinho da onda depois da teta, né? Que é essa onda totalmente intuitiva de acesso ao seu subconsciente, dos sonhos. A gente vai ter a onda delta, 0 a 4 ciclos por segundo. É uma onda também de sono profundo, né? Totalmente muito mais para o inconsciente, né? Quando a gente fala de para o inconsciente também, a gente está falando em direção ao nosso divino. A onda delta, então, ela é mais lenta, sono profundo, quando as pessoas estão em coma também estão em delta, né? Mas é uma onda também daqui a pouco a gente vai falar muito de curas instantâneas também, é uma onda que ocorre muita cura. Então tá, quando você pensa também numa criança, né? A criança, quando está na barriga da mãe, ela tem a predominância de ondas delta, porque então, se você pensar que delta é de 0 a 4 ciclos por segundo, de 0 a 3 anos, mais ou menos, a criança está predominantemente em delta, porque ela está em sono profundo quase que o tempo todo, os bebezinhos, né? Então, está muito em delta. E ele é um com a mãe. A criança vê o bico do seio da mãe e fala: isso não é o bico do seio da minha mãe, isso sou eu. Você é um, né? É unidade, união. Né? União com tudo que é, né? Daqui a pouco a gente vai ver que essa meditação que a gente faz para entrar em teta, né? Por que você consegue, por exemplo, eu consigo fazer um atendimento em alguém e alguém me chega com uma questão de dinheiro. Só que eu faço a meditação do Theta Healing e aí, como eu faço uma meditação que vai em direção à fonte criadora, vou em direção a tudo que é, né? Assim como outras terapias também conectam com isso, com essa energia de amor incondicional, estou indo em direção nessa meditação, estou imaginando e visualizando esse caminho em direção à fonte criadora, né? Indo em direção a tudo que é. E aí, com isso, eu estou lá, eu fiz a meditação e estou atendendo alguém que tem uma questão com dinheiro. E aí eu tenho uma intuição, né? Porque você começa a acessar os seus sentidos psíquicos e vem uma imagem do pai, que na verdade é uma questão com o pai, aquele bloqueio com dinheiro, né? Então, como que eu consegui acessar isso? Quando você faz a meditação do Theta Healing e entra em Theta, você nada mais está fazendo um caminho em direção a tudo que é a fonte criadora, né? Essa meditação. E aí, como você está indo em direção a tudo que é, você está liberando esse bloqueio de eu sou separado de tudo. Você pode cada vez mais estar junto ao todo, né? Essa coisa de somos todos um é realmente verdadeiro, porque somos todos energia, né? Então você começa a realmente acessar informações no campo de outras pessoas, leituras intuitivas, que a gente chama, né? Então, voltando àquela coisa das ondas cerebrais, né? Primeiro onda delta, né? Então o bebê que está lá em sono profundo, está em delta. Depois as ondas teta. Teta é de 4 a 7 ciclos por segundo. Mais ou menos nessa idade também, as crianças estão totalmente em teta. São esponjas do mundo, né? E elas absorvem muitas coisas. Então, a criança está predominantemente em ondas teta. Então, se você vê, teta é uma onda da experiência, né? As crianças estão muito em experiência, brincando. Você nunca viu, não tem coisa mais séria do que uma criança brincando, porque ela está totalmente inteira, entregue naquela experiência.
Por isso que quando você faz o Theta Healing e acessa as ondas Theta, você acessa os seus sentidos psíquicos, né? Então você tem uma percepção intuitiva, você vê uma imagem, você experiencia sensações às vezes, né? Nossa, estou com uma sensação de rejeição. Faz sentido isso para você? Você acessou no campo de outra pessoa ou acessou de si mesmo? Então fica mais fácil você acessar o seu subconsciente, né? Que é onde moram também todos os seus traumas e todos os seus bloqueios. Por isso que ela é muito sanadora, essa técnica, né? O Theta Healing. Muito bem, depois das ondas Theta você vai ter ondas alfa, seguindo essa ordem de desenvolvimento biológico, né? Então, ondas Theta de 4 a 7, ondas alfa de 7 a 14 ciclos por segundo. Quem está nessa idade? Os adolescentes, né? Que são totalmente criativos, com novas ideias. Então, ondas alfa tá lá, são as ondas que o Reiki utiliza também. É uma onda de você ter insights também criativos. Enquanto se você estiver em beta tentando resolver alguma coisa, você vai ter 2 soluções. Se você estiver em alfa, você tem 6, né? E depois as ondas beta, de 14 a 28 ciclos, é uma onda quando você entra predominantemente depois da puberdade. Que faz todo sentido, né? Você ficar mais predominantemente em beta, porque você vai ter que começar a desenvolver sua autonomia e independência, lidar com questões do mundo físico, mundo externo, sobrevivência, né? Então, tudo bem, começamos aí falando sobre as ondas, né? Uma coisa muito linda no Theta Healing é que você retoma, você se empodera novamente, né? Então, o que acontecia, por exemplo, comigo antes do Theta Healing? Anne antes e Anne depois, esse marco, assim, e para muitas pessoas também. Acontecia alguma situação em que eu sentia ou uma raiva, ou, tem que fazer tudo sozinha, ou essa pessoa não me ajuda, tem que bancar muita coisa. E aí, o que acontece hoje em dia? As pessoas culpabilizam aquela pessoa, né? Fulano não faz isso, não faz aquilo, fulano me tratou assim ou me tratou assado, né? E aí, quando você culpabiliza alguém, né? Quer dizer que você deu a tua morada energética para a mão de alguém. Não tá mais com você, tá com aquela pessoa. E se tá na mão daquela pessoa, a única pessoa que pode mudar isso é ela, você não tem nenhum poder. Então você perde todo o seu poder de transformação e você se desempodera completamente, né? Então eu vou virar uma vítima da outra pessoa. Isso é o oposto do que a gente chama de autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é o que em mim cria essa situação. Qual é a minha vibração? O que eu sustento que está criando essa realidade agora? Então, digamos que eu dou aquele exemplo do bolo, né? Uma menina vai lá fazer um bolo para sua mãe, ela tinha 8 anos. Para ela o bolo ficou lindo, mas a mãe não estava num dia muito legal e falou: porcaria de bolo, você não faz nada direito mesmo. E aí aquela criança naquele subconsciente, lembra do iceberg, nos 88%, que é o nosso subconsciente? Eu não tenho consciência. Ali estão as minhas memórias de longo prazo, eu não consigo acessar aquilo. Eu consigo acessar esses 12%. Então lá nesse subconsciente, gerou-se uma crença: eu não sou boa o suficiente. Ou eu preciso ser perfeita para ser amada. Muitas pessoas têm essa crença: eu preciso ser perfeito para ser amado. Tudo bem, naquela impressão que ela teve ali com a mãe, gerou aquela informação no subconsciente dela. No Theta Healing você vai conseguir testar crenças para entender quais crenças que fazem parte desse subconsciente. Gerou essa crença e aí ela cresceu nos seus 30 anos lá ainda, com 30 anos, e vai lá no trabalho, vai trabalhar e sente isso: nossa, mas eu não sou boa o suficiente. Continua carregando aquilo, porque é um programa no seu subconsciente, e o seu subconsciente bota para rodar o programa. Não importa, né? Qual programa seja, ele vai botar para rodar, principalmente aqueles que estão bem desalinhados, porque ele quer botar, ele quer. O que o seu espírito mais quer? É a cura, né? É a autorrealização, é a felicidade. Então, tudo que ele tem, que ele precisa tá meio desalinhado, especialmente, ele vai botando para rodar, para você conseguir ver aquilo. Então, você vai se relacionando com o mundo e o mundo vai te mostrando o que você carrega.
Então, essa pessoa vai trabalhar, não se sente boa o suficiente, está num relacionamento e diz: ah, eu preciso ser perfeita para ser amada, eu faço de tudo e eu não sou amada, porque João, blá, blá, blá. Aí pega o companheiro e: você não me ama, né? E aí gera toda uma situação de drama. O que a gente gera? Drama, gera ressentimento, gera raiva, né? E todas essas emoções de drama, isso são distrações, né? Você vai se distraindo, né? É o que a gente chama de você se distrair. Então, eu estou colocando a minha energia em algo que está fora de mim, tentando mudar o outro, sem sucesso, porque você não tem sucesso mudando o outro, né? Você precisa mudar o que você está carregando. Você precisa mudar o que em você cria aquela realidade. Então, um outro exemplo que eu posso dar é numa sessão que eu fiz, uma pessoa que trouxe o tema do dinheiro. E aí a gente foi fazendo o trabalho do Theta Healing, que é você encontrar a crença raiz, que está sustentando todas as outras. E aí ela acessou uma memória da infância, então a pessoa, como eu estou em Theta, o terapeuta está em Theta, e por ressonância o seu cliente fica em Theta também. E essa pessoa acessa uma memória de infância em que parte da família dela, 5 pessoas, faleceram em um acidente de carro, e era uma parte da família que tinha muito dinheiro. E aquela criança fica com uma crença, né, de que o que matou isso foi inveja, porque eles tinham muito dinheiro. Então, uma crença é ter dinheiro gera inveja. E a outra crença, que era a raiz, que é uma crença quase que nível histórico, ou seja, nível de todo um país, de uma nação, pelo menos no Brasil, acho que no mundo todo, é a crença de que inveja mata. Então, o que o seu subconsciente vai fazer para te proteger? Não, aqui não vai entrar dinheiro nenhum. Sem dinheiro. Então, eu tenho um sim consciente para alguma coisa, meus 12% consciente de sim, quero dinheiro, dinheiro é legal, dinheiro é bonito. Mais 88% do meu subconsciente diz não, 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 é perigoso. Como nesse caso, ter muito dinheiro causa inveja e inveja mata. Ou muitas outras crenças desse seu subconsciente, que vem crenças não só da sua infância, mas dos seus ancestrais. Então, outra crença é de que dinheiro é sujo, de que eu vou me corromper se eu tiver muito dinheiro. Você pode até fechar seus olhos agora e trazer para você se conectar com a energia do dinheiro. Ou de que outra crença são todas as crenças, né? Outra crença é não posso fazer trabalho espiritual em troca de dinheiro, né? Ou ter muito dinheiro é pecado, também é uma crença religiosa a nível histórico, né? Ou eu vou deixar de ter paz se eu tiver muito dinheiro, alguém vai poder me pedir emprestado, roubar minha paz. Então se conecte um pouco consigo mesmo. E você pode se perguntar, o Teta Healing é sempre assim, você faz uma pergunta e vai deixar a primeira resposta vir à tona. Então, se pergunte qual é o pior de eu ter muito dinheiro. Primeira coisa, se eu tiver muito dinheiro, o que de pior pode acontecer? Traga essa sensação, então, de muito dinheiro para sua vida. O que de pior pode acontecer se eu tiver muito dinheiro? Primeira coisa que vier para você. Uhum. No Theta Healing também, o que acontece? Como a gente faz uma meditação de conexão com a fonte criadora, com o criador de tudo que é, origem, Deus, o nome que for, Alá. Então, por isso que a gente não é uma religião, Theta Healing é uma técnica de cura energética que pode ser usada para qualquer crença e qualquer religião, desde que você tenha uma crença na fonte criadora, né, de tudo que é, como se tivesse uma origem. Mas o nome você pode se referir à fonte criadora do jeito que for, né? Então, no Theta Healing você aprende, no curso básico, você vai aprender sobre todas essas crenças, né? Como eu estava falando do dinheiro, tem crenças que impedem relacionamentos, vão ter crenças que impedem saúde, né? Por exemplo, mulheres, esse livro aqui do Theta Healing,
parece uma bíblia, é o livro chamado Doenças e Desordens, né? Então, tem um sistema de crenças para cada sistema do corpo, né? E para as doenças também. Então, por exemplo, assim, de maneira geral, mulheres com câncer de mama, né? Cada caso é um caso, mas de maneira geral, são mulheres que acreditam que podem unir a família a partir da doença. Então, você pergunta, o que de melhor aconteceu quando você teve essa doença? Você vai usar uma das técnicas do Theta Healing para descobrir quais são essas crenças, né? Primeiro, antes de substituir. E a pessoa fala, não, nada aconteceu, imagina. Se tivesse melhor, qual seria? E ela traz, bom, meu marido voltou para casa, meus filhos se aproximaram e eu fiz as pazes com a minha sogra. E aí você vai testar a crença e dá que sim. Você testa a crença de eu preciso estar doente para ser amada e diz que sim. Né? Então, às vezes é uma crença que não foi ela que criou, mas que as ancestrais viveram isso, né? Como uma estratégia, talvez, de não estarem abandonadas ou não estarem sozinhas. E aí você vai carregando e vai trazendo isso para sua vida, né? E vai desenvolvendo doenças. Por exemplo, nesse livro aqui do Doenças e Desordens, se você for abrir em doenças de nível ósseo, né, do sistema esquelético tem a ver com o quê? Com apoio e estrutura emocional. Então, por exemplo, já fiz um atendimento em que eu fiz uma leitura intuitiva, a pessoa tinha questões ósseas só do lado direito, me conectando com essas questões ósseas, me veio muita imagem paterna e uma sensação de falta de apoio, de abandono, falta de estrutura. Então, todas essas crenças, elas também vão gerando questões físicas de saúde, né? Por isso que o Theta Healing, ele é tão completo, ele trabalha em todos os níveis, né? Nível da saúde, do relacionamento, nível financeiro, né? São todas essas crenças que a gente carrega, né? Nível físico, emocional, espiritual, né? Psicológico. Então, o que acontece também com o Theta Healing, né? A gente falou um pouquinho das crenças. Para doenças é muito comum, então, como que surgiu a história do Theta Healing, né? Essa mulher aqui, no meu vídeo a internet está relativamente boa, ela é uma norte-americana chamada Viana Stibal. Em português, lê-se Viana, mas a gente fala a pronúncia em inglês que é Viana Stibal. Então, ela é uma norte-americana e na década de 90, mais ou menos, ela já fazia leituras intuitivas nas pessoas, né? Que todo mundo tem intuição. Você vai atravessar a rua e você escuta pare. De repente, um ônibus passa. O que foi aquilo? Foram seus sentidos psíquicos, tua intuição te alertando de alguma coisa. Porque isso é um mecanismo natural nosso. Todo mundo já tem intuição, né? Então, tudo bem, a Vaiana fazia leituras intuitivas e ela percebia que ela podia se conectar com essa fonte criadora, que é a mesma fonte que você se conecta no Reiki, em outras terapias. Ela percebia que ela podia fazer essa conexão e ela fazia essas leituras, né? Então, só que na época ela foi diagnosticada com câncer no fêmur, maligno. Então, uma perna dela ficou menor do que a outra, vários centímetros. Ela andava mancando e com muita dor. Os médicos queriam operar, amputar a perna dela, e ela tinha 3 filhos. E falaram, vamos amputar para te dar mais uns 2 meses aí. Ou seja, mesmo amputando a perna, a previsão era de que ela tinha poucos meses de vida. E aí ela resolveu, falou, não vou amputar. E eles queriam amputar porque eles falaram, a qualquer momento ela pode se quebrar em milhares de pedacinhos sua perna. Não é uma notícia muito boa, muito agradável, né? E aí ela, em meio disso, ela continuou fazendo os atendimentos dela, mesmo com muita dor, continuou. E um dia ela foi para um lugar um pouco afastado, e ela trabalhava com algumas ervas, assim, e uma tia dela estava com questões no sistema digestivo, de muita dor, estava com uma doença.
E aí ela não tinha as ervas dela, e ela se conectou com essa fonte e recebeu uma guiança de manifestar uma cura instantânea, de comandar uma cura instantânea para essa tia dela, né? Então, essa coisa de cura instantânea é um pouco assim, só a partir de uma técnica de cura eu posso manifestar isso? Não. Como todo mundo tem essa conexão natural com a fonte criadora, com essa fonte de amor incondicional, se você até pode tentar em casa, pega um animal, bota suas mãos, intenciona amor incondicional e você vai sentir um fluxo de energia passando por você, né? Eu mesma, quando eu tinha mais de 10 anos atrás, quando eu tinha 17 anos, eu manifestei uma cura instantânea para uma gata minha. Estava mais de 10 dias sem comer, sem andar, recebendo soro todo dia. Foi quando minha mãe falou que ela ia morrer, pus ela no meu colo, foquei no amor incondicional, um pensamento focado, e ela se curou. E eu não sabia de técnica nenhuma. Então, as pessoas já fazem instintivamente, intuitivamente isso, essa cura, né? No Theta Healing você passa a ter mais clareza, né, de uma das formas de fazer isso. Muito bem, a Havaiana se conectou com a fonte criadora e recebeu esse comando, e ela fez para essa tia, e essa tia se curou instantaneamente. Falou, legal. Voltou para o trabalho dela, apareceu um homem com outras questões físicas também, e ela perguntou de novo para essa fonte o que ela faria, e teve a guiança, manifeste uma cura instantânea. Novamente funcionou. E ela falou, o que eu estou esperando? It's my time, minha vez. E aí ela fez o comando para a perna dela e na hora se curou. A perna voltou ao normal, o tamanho, começou a chutar, andar, pular e via que a perna tinha se curado completamente e ficou chocada. Percebeu como é que eu posso passar isso para as pessoas, desenvolveu uma meditação. Muito bem, só que ela foi para o mundo e foi passar isso para as pessoas. E ela percebia que tinham pessoas que se curavam, tinham pessoas que se curavam e voltavam, tinham pessoas que não se curavam mesmo, com esse mesmo comando. E como é que é possível isso de não dar certo, né? E aí que ela começou a entender e desenvolver todo esse trabalho de crenças subconscientes, né? Que então a abundância já existe, você tem que se abrir para receber, né? Você pode receber uma cura instantânea, mas se tem algo em você que acha que é perigoso, que acha que você não merece se curar, né? Que não é bom o suficiente, ou se a doença ainda está te servindo para muitas coisas, a gente precisa olhar. Então, por isso que é importante no Theta Healing fazer um trabalho de crenças, né? Então, Theta Healing vale para tudo, né? Para questões financeiras, de relacionamento, de saúde, né? Medos e fobias são rapidamente resolvidos com Theta Healing, né? Uma das fazer grupos de prática, e num desses grupos, uma aluna que não andava de avião desde a década de 80, ela há mais de 30 anos, então, numa meia hora de sessão, a gente foi para questões de confiança, porque você entrar no avião realmente requer confiança em outras pessoas, né? E aí, 2 semanas depois disso, eu estava indo de avião no dia 31 no aeroporto de Curitiba, super lotado. Eu estava indo para Salvador, e eu olho e aquele cabelinho, eu falei, não acredito que é você. Essa mulher na mesma fila de embarque que eu, entrando para o mesmo voo. Era o primeiro voo desde a década de 80 que ela pegava. 2 semanas depois do Theta Healing, né? E aí eu entrei no avião e ela senta onde? Bem na minha frente. E a gente vai juntas desse voo, né? Então, com o Theta Healing eu vou experienciando milagres diários, assim, não só na vida de outras pessoas, mas na minha própria vida, porque é a técnica de cura energética que, bom, eu estou há mais de 10 anos, desde essa época que eu tinha 16, 17 anos, agora eu estou com 28. Comecei a entrar no universo das terapias, né, de cura, e já fiz diversas terapias alternativas que eu gosto muito também, Reiki, constelação familiar, comunicação não violenta, e por aí vai. Barras também. Mas o Theta Healing, ele chega assim com uma força total e cada vez é como se eu sempre
como eu gosto de estar sempre... Eu sou uma pessoa muito prática e muito... Eu quero saber o que de melhor funciona. Então, eu estou sempre testando outras coisas e, ao mesmo tempo, retestando o Theta Healing. Então, funciona, vamos ver, funciona. E toda vez a batata, assim, o Theta Healing, ele é um processo de cura muito forte, de liberação muito forte, e no nível quântico. Contanto que eu não... Quem é o terapeuta? Eu sou terapeuta e sou instrutora. Sou instrutora porque eu tenho formação com a Havaiana, que é a própria criadora da técnica. Para você ser instrutor e poder passar o curso para outras pessoas, você precisa ter feito a formação com ela. Então, eu ainda sempre estou testando e retestando o Theta Healing, ele está sempre cada vez mais fortalecido e mais verdadeiro, e mais no ponto, e mais exato, e mais curativo. Então, já curei diversas áreas, diversos aspectos da minha vida com o Theta Healing, né? É super legal. Você pode escolher, então, fazer uma sessão com um terapeuta, né? Por isso que os terapeutas de Theta Healing não tem isso de acompanhamento, né? Vamos fazer um acompanhamento nesse ano para ver qual é a frequência que eu preciso fazer. Não existe isso. Porque, por exemplo, tem gente que até escolhe, eu quero fazer 4 sessões. Ótimo, vamos fazer. E aí a pessoa faz, eu quero trabalhar questões de financeira e questões de trabalho. Aí trabalho, daí na segunda sessão eu acho que a gente vai continuar nisso, mas não. Não, isso aí já foi, já estou no novo emprego, agora eu quero outra coisa, relacionamento. Eu lembro que teve uma cliente que a gente fez 4 sessões, uma para cada área, assim, da vida, né? Então, funciona num nível muito quântico, porque a gente trabalha com esse nível, com o campo energético da pessoa, a gente trabalha... É um trabalho espiritual também, porque nós somos seres espirituais vivendo uma realidade física. E você começa a entender isso com o Theta Healing, porque o Theta Healing, ele vai ter toda uma filosofia espiritual da realidade. E isso te nutre muito essa filosofia espiritual, porque antes eu não entendia muito bem as coisas, né? Não entendia muito bem como funcionava. Então o Theta Healing te traz toda essa base, essa filosofia espiritual como base, que na verdade não é só um blá blá blá, porque tudo, absolutamente tudo no Theta Healing você pode experienciar. Você tem a experiência, né? Então, por exemplo, no curso básico, vocês vão aprender a fazer limpeza energética. O que é isso? Você, além de todo o trabalho de crenças, né? Então, a técnica vai tendo várias ferramentas que você pode usar no Theta Healing. Então, eu vou aprender a fazer uma limpeza energética. Às vezes você vai num ambiente, você se sente carregado, não se sente? Que são interferências espirituais, né? Que a gente chama de espíritos errantes e caídos. Antes eu tinha medo, não sabia lidar, não sabia como me proteger, eu tinha várias crenças relacionadas, né? Então, no Theta Healing, você vai aprender a se liberar disso instantaneamente, enviar para a luz, por exemplo, né? Enviar para a fonte. Qualquer e toda interferência espiritual que você sente. Que realmente a Havaiana fala que só de você fazer essa limpeza energética que a gente aprende a fazer, muita gente já se cura de muita doença. Na verdade, é algo, essa interferência espiritual que está sugando a tua energia. Outra coisa que você pode aprender no curso básico, além de fazer leituras intuitivas, por que você consegue fazer leitura intuitiva no Theta Healing? Porque quando você faz a meditação e se conecta à fonte, energia da criação, quando você conectou à fonte, a partir dessa meditação que é super simples, quem nunca meditou não tem problema nenhum, o seu cérebro começa a emitir ondas θ. E quando o seu cérebro emite ondas θ, você ativa o quê? Os seus sentidos psíquicos, que são os seus sentidos intuitivos. Então, você salme ao sentido da empatia, da clareza, vou ver coisas, vou ouvir, ou vou simplesmente saber de coisas, né? Então, essa abertura que o Theta Healing propõe nessa jornada desse curso, são 3 dias de curso, de uma vivência bastante intensa, maior parte prática, né? 80% para mais são exercícios práticos, porque a gente não tem essa coisa de... a gente só fala o que a gente pode experienciar no Theta Healing. E você pode experienciar e começar a entender que a tua essência espiritual, né?
Se conectar com isso, se conectar com a fonte criadora. Deus não é mais uma palavra ou alguma coisa vaga, né? Você tem essa reconexão e é muito importante para as pessoas isso, né? E você poder entender que você pode começar a manifestar junto com a energia da criação, você ser um co-criador da realidade, porque isso é um direito divino seu, né? Então, tudo no Teta Healing você vai experienciar. Eu vou, por exemplo, você vai aprender a fazer a meditação. Com essa meditação, você vai aprender a fazer leituras intuitivas no campo das outras pessoas, acessar essas informações do subconsciente, que é onde estão esses bloqueios dela, dessa outra pessoa, tanto os seus também. Além dessas leituras intuitivas, você vai aprender a entender o universo das crenças e a usar o Teta Healing para cavar até uma crença raiz, liberar essa crença raiz, né? Vai fazer uma coisa super legal também que a gente chama no Teta Healing de downloads. Porque, assim, alguém que nasceu numa família de muita violência tem a definição de que amor é violência. Então, ele precisa de a definição original do amor. Então, você pode se conectar com essa fonte criadora e trazer essa energia para o campo da pessoa. A definição mais elevada da fonte de amor. Isso é um comando que eu faço para a fonte para trazer para o campo dessa pessoa. E você pode testemunhar, visualizar essa energia chegando de diversas formas. Pode sentir através dos seus sentidos psíquicos. Você vai sentir, você pode ver cores. E é muito lindo porque realmente essa nova energia chega para a pessoa, essa nova consciência. E ela pode, daí, vivenciar o amor de uma nova perspectiva, de um novo paradigma. Então, você vai aprender a trazer novas informações, que é muito curativo também, nesse processo de cura, né? Por exemplo, você não vai só substituir uma crença que você encontrou de eu sou feio por eu sou bonito, se a pessoa nunca teve a sensação de ser bonito. Então, você pode trazer, a partir dessa fonte, essa informação energética. Além disso, você vai... Então, além de trabalho de crenças, substituição de crenças, trazer novas informações... Você vai aprender a técnica de limpeza energética, né? Que eu estava falando dessa limpeza espiritual que você vai aprender a fazer. Você já vai entender um pouco dessa filosofia espiritual do Teta Healing, que é muito importante você entender. E vivenciar. No avançado, a gente tem mais vivências com os planos da existência, né? A gente vai ter mais vivências, mas no básico você já vai começando a aprender. Já tem o livro todo para você ler. Além disso, você vai, das limpezas energéticas, vai fazer conexão com anjos e guias, que é um exercício muito lindo mesmo, que às vezes duas pessoas estão acessando a mesma coisa, a mesma informação, né? Além de anjos e guias, contato com anjos e guias, você vai aprender a liberar fragmentos de alma. Então, quando às vezes você ajudou uma pessoa muito na tua família, você deu pedaços da sua essência para aquela pessoa, que são as suas informações. Ou você teve um relacionamento muito intenso e muito traumático, e aí você ainda tem informações daquela outra pessoa com você, e você fica pensando muito nela, repetidamente. Então, quando você faz essa limpeza de fragmentos, você retorna aquelas informações para aquela pessoa. Quando a gente fala em trabalho de crença, o Teta Healing, você vai entender que são 4 níveis de crença. O primeiro nível é o nível primário, que a gente vai trabalhar, que são o nível da infância, crenças da infância. O segundo é o nível genético, que são até 7 gerações antes de você. Então, imagina que você carrega até 7 gerações antes. Se você fizer uma pausa para pensar como era a vida dos seus avós e como é a sua agora. É muito diferente, né? Mas a gente ainda carrega informações deles. Estava conversando com uma amiga minha, instrutora, que fez um atendimento de uma pessoa na Bélgica. E aí você pensa, Bélgica, tá lá, país de primeiro mundo, né? E essa pessoa que foi atendida, ela tinha muito uma questão de querer ainda guardar muito. Eu preciso guardar, não posso largar, né? Não posso gastar nada. Aquela coisa da escassez, né? O paradigma da escassez é você estar na falta. E ela sentia essa falta no dia dela muito grande, essa falta muito grande, não poder gastar, não poder... E ela trouxe isso para uma sessão. Ela falou, não entendo porque eu tenho isso, porque eu tenho uma renda boa, eu não sei por que eu tenho esse padrão. E aí, no trabalho do Teta Healing,
acessou a memória do avô dela, porque o avô estava na Bélgica, mas o quê? Ele vivia na guerra. E na guerra você precisava realmente guardar tudo, porque senão, né, ia faltar. E só que essa memória ela ainda carregava agora e colocava no dia a dia dela, né? Então no Teta Healing você pode trazer a consciência e pode liberar, né? Para você viver de outras formas. E as curas são muito rápidas, são um nível realmente quântico, assim. É muito lindo esse processo de cura. Desde questões físicas, assim, desde questões financeiras, de repente você faz uma sessão e no outro dia libera uma quantidade de dinheiro para sua vida. E é assim, por isso que você vai vivendo milagres, porque é uma liberação instantânea mesmo, né? Então, no curso eu estava falando que você aprende sobre os 4 níveis de crença. Primário, genético, né, que a gente carrega as informações dos nossos ancestrais, dos nossos genes. Esse nível genético, ele lida com o campo morfogenético, que é o campo que a constelação familiar também usa, por exemplo. Depois, o genético tem nível histórico, que genético, 7 gerações, histórico mais 7. Então, histórico são memórias genéticas profundas, são memórias de toda uma nação, de todo um país, por isso que cada cultura é diferente, carrega as suas crenças, né? Uma crença em nível histórico, que já virou um nível histórico, é de que diabetes é incurável. Uma crença. O Brasil tem algumas crenças também, né? De tudo vai dar certo no final, é um povo um pouco assim, né? E nível histórico você pode acessar memórias de outras existências, as chamadas vidas passadas. Se você não acredita em vidas passadas, tudo bem, porque você acessa as memórias de qualquer forma. Não tem como escapar, você vai acessar a memória, né? Então tá no nível histórico também, e depois o nível da alma, que é o nível mais profundo de todos. Então eles trabalham em 4 níveis do Theta Healing. O nível da alma, no curso você vai entender um pouco mais como que funciona, mas posso dizer que é um nível mais profundo e que permeia todas as suas existências, é tudo que você é, o nível da alma, né? E pode estar lá uma crença bem profunda a nível da alma. Então, além de trabalhar esses 4 níveis de crença, né? Também, estou falando do que a gente vê no curso. Fragmentos de alma, eu já falei, né? Quando está pensando muito em alguém, tem que liberar fragmentos. Anjos e guias, limpezas energéticas, além de todo o trabalho de crença e de leitura intuitiva. É um curso em que você vai acessar muita coisa sobre você mesmo, então vai ter muito processo de cura pessoal. Vai aprender a testar crenças em você mesmo, em outras pessoas, para testar quais crenças que essa pessoa tem, né? Além disso, o que mais que você vai fazer? A gente vai ter ativações do DNA. E essa coisa de ativação... Então, por que se chama DNA básico o curso, né? E por que você vê por aí que tem muita gente já ativando o DNA? Tem técnicas e técnicas por aí de ativação do DNA. Você pensa na sua hélice, dupla hélice de DNA, né? O DNA, ele é a parte do nosso cromossomo é a estrutura, é como se fosse uma grande biblioteca da nossa célula, né? E o nosso DNA, pensa que são essas escadinhas. E são todas as informações que criam a vida do nosso corpo, porque o nosso corpo são trilhões de células, né? E aí, se você pensar, o que o Teta Healing fala é que tem partes do nosso DNA que estão inativas. Pensa que é uma escadinha que está apagada. O que aconteceu? Durante a evolução da humanidade, houve muita violência, houve muita toxina, houve muitas emoções negativas, né? E isso foi danificando o nosso DNA de forma em que ele foi ficando inativo em algumas partes. Então, quando a gente faz o processo de ativação do DNA no curso de Theta Healing, e algumas pessoas, inclusive muitos alunos meus, sentem processos de limpeza, de desintoxicação do corpo muito forte depois dessa técnica, né, de limpar as emoções que já não servem mais, então a pessoa vai realmente liberar. Essa técnica, então, ela vai ativar filamentos do DNA que estavam adormecidos, e esses filamentos, eles servem para quê? Para você aumentar a tua intuição, então você vai ter mais intuição, o seu poder de fala vai se tornar mais forte, então tudo que você fala pode se manifestar com mais força, né? A manifestação do Theta Healing não é pela fala, é junto com a energia da criação. Na fala você tem 30, 40% de chance de acontecer.
na visualização 50% e nas ondas teta, 80% a 90% de chance de manifestar o que você quer. Então, com essa ativação, a sua manifestação fica mais forte. E além dessa manifestação ficar mais forte, essa ativação de DNA vai fazer com que você fique mais resistente às toxinas do ambiente. Então, essa é uma outra parte do curso, né? Dessa ativação do DNA. Mas o principal do curso de Theta Healing, o que eu acho mais divertido e fantástico, é você poder conhecer um grupo de pessoas que vão ter interesse em continuar estudando Theta Healing, porque, na verdade, em uma sessão você pode realmente se curar de alguma coisa, né? Se curar de alguma doença ou de uma questão financeira e sua vida mudar radicalmente a partir disso. Mas eu gosto de ver o Theta Healing mais como um caminho de cura e de autocura. Então, você pode se propor a trocar uma sessão por semana e você vai ver que a sua vida vai mudar. Com outros alunos você faz essa troca de sessão, né? Agora, por exemplo, com os meus alunos, eu criei um grupo único, que antes cada turma formava um grupo. Agora eu criei um grupo único e quem quer trocar ali vai trocar. Então, isso é o mais legal de você seguir um caminho de cura. Então, por exemplo, às vezes tem uma questão que tem diversas esferas relacionadas. E você, às vezes, em uma sessão, você vai acessando algumas esferas. Então, por exemplo, a gente pode falar sobre o peso, né? A questões de peso, de obesidade, de compulsão alimentar. O que a gente vai ver no Theta Healing sobre isso? Que o peso está relacionado a diversas esferas. Então, por exemplo, pode ser que você coma muito e tenha um sobrepeso, e esse comer muito, ele é um mecanismo de compensação. Então, por exemplo, uma esfera pode ser que faltou a nutrição emocional da tua mãe. E aí, como mecanismo de compensação, você vai comer, né? Então, eu preciso comer e adquirir esse sobrepeso para compensar pela falta de nutrição emocional. Uma outra esfera que você pode encontrar relacionada ao peso vai ser sua imagem social. Então, uma mulher que viveu questões de abuso, né, pode começar a criar um sobrepeso como forma de proteção, a gordura como forma de proteção. Então, eu preciso proteger. Tem uma crença lá de que é perigoso ser vista, né? Se eu for vista, eu vou gerar inveja nas outras pessoas, pode ser outra crença. Né? Eu não vou mais pertencer a algum grupo. Então, você vai criando. Isso está lá no seu subconsciente. Entendo que quando eu falo que está no seu subconsciente, a gente pensa, não, mas que bobagem, isso não tem nada a ver. Claro, seu consciente, que é os 12%, fala que não. Mas lá no seu subconsciente, aquilo existe, né? Mas a gente não tem consciência. Então, pode ser uma questão relacionada à minha imagem social, né? Pode ser uma questão relacionada à sexualidade. Por exemplo, eu não posso é proibido sentir prazer no meu corpo, então eu preciso sentir prazer na comida. É outro mecanismo de compensação. Tá vendo que uma mesma questão pode ter diversas esferas? Por isso que às vezes você precisa seguir um caminho de cura. Mas o que eu digo é que tudo que você busca está te buscando. Não tem como... tudo que eu busquei na minha vida me buscou também. E a gente se encontrou em algum momento. Então, se você busca cura para questões profissionais, a cura te encontra, né? Se você busca a cura para abundância e continua buscando e trilhando esse caminho, a cura te encontra. Por isso que é legal você fazer, às vezes, o curso de Theta Healing para você poder trilhar esse caminho de cura. Né? Eu, quando fui para o Theta Healing, não pensava, vou para o Theta Healing para ser instrutora, vou para o Theta Healing para ser terapeuta, eu não queria isso. Eu queria aprender a me curar, vivenciar um caminho de autocura, contanto que depois do curso eu me trabalhava muito. Trabalhava em mim mesma. Então, você vai para o Theta Healing como um caminho de autocura. E continuo trocando sessões, né? Porque cada vez eu sinto que fica mais maravilhosa a minha vida, né? São as cascas da cebola, você vai liberando cascas. E minha vida mudou radicalmente, assim. Né? Então, comecei a ouvir falar do Theta Healing em 2015, me aprofundei muito mais em 2016, fiz as formações com a Havaiana, né? E eu posso dizer que em 2 anos minha vida está completamente diferente, sendo que eu já seguia um caminho antes disso de mais de 10 anos de outras terapias e eu nunca vi nada mudar com tanta rapidez e facilidade. E é intenso, porque a cura é intensa, processos de cura são intensos, mas vale muito a pena porque você
você se libera de muitos pesos, você se abre para novas possibilidades, para novas pessoas, para novas conexões, né? E aí que tá, você faz um curso de 3 dias que é o DNA básico, já pode sair trocando, fazendo sessões em você, em outras pessoas, com seus colegas, com seus amigos. E depois disso, do básico, você pode fazer mais 3 dias, que é o avançado, que daí você aprende um pouco mais de outras ferramentas do Theta Healing, né? Então tem lá o DNA básico e o avançado. Esses dois juntos vão te dar todas as ferramentas para trabalhar no sistema de crenças e realmente liberar tudo o que você precisa. Esses dois vão te dar, você com você, vão te trazer questões para você trabalhar você com as suas relações mais próximas, né? Vai te dar todos esses aspectos de cura relacionados a isso. Você com o seu sistema de crenças, para você se liberar. É muito importante, é essencial que você se libere no mundo. O mundo precisa muito disso. Não é à toa que você escuta do Theta Healing, porque a cura para o mundo está em nós, né? Seja o que você quer ver no mundo, né? Seja a cura que você quer ver no mundo, né? Então, quando você se libera, o que acontece? Tá lá, você é um ser que tem a sua potência e tem a sua divindade, a gente vem do divino. E cada ser é único e traz para o mundo o seu propósito de alma, o seu propósito divino, que tem a ver com seus dons e talentos. Só que quando você está cheio de crença, cheio de ressentimento, de mágoa, de rejeição, cheio de confusão, né? Ah, eu tô com um padrão da minha mãe ou do meu pai, né? Esse padrão de que eu tenho que me relacionar dessa forma, ou de eu tenho que lidar com o dinheiro dessa forma, ou eu acredito que o meu subconsciente tem a crença de eu preciso fracassar para pertencer à minha família, né? Bert Hellinger nas constelações fala isso, de que a gente, normalmente os filhos não se atrevem a, entre aspas, passar o nível dos pais, porque tem toda uma lealdade, né? No Theta Healing a gente vai trazer novas informações para esse campo, dizendo você pode pertencer à sua família e ter sucesso, né? Vamos liberar várias questões desse aspecto. Então, quando você se libera, você está mais em contato com a tua potência, dons e talentos, você tem mais clareza do que você veio fazer no mundo e você faz isso com facilidade, sem medo. Você fala a tua verdade sem medo, né? Então, eu lembro que antes, um dos meus dons é a comunicação. Mas quando você está na estagnação e você ainda tem traumas quanto a isso, você tem que ficar, sei lá, me planejando, o que será que eu vou falar? Você tem sensações de dúvida, né? Tem sensações de falta de autoconfiança. Quando você vai liberando isso, o que você veio para fazer, você faz com alegria e você está caminhando para o quê? Liberando ciclos de sofrimento e entrando num ciclo virtuoso, em que você vai encontrar uma palavra chamada autorrealização, né? Quando eu coloco meus dons e talentos no mundo, não tem nada, não existe nada que possa me realizar mais do que fazer isso. Então você segue o caminho de autorrealização e de felicidade, que é o caminho de você colocar o que você veio fazer. E o que você veio fazer vai te trazer felicidade completa, né? Então, você tem um curso básico do Theta Healing desses 3 dias. Depois você pode fazer um avançado. Do avançado vão se abrir uma gama de cursos. Então, o avançado vai ser um pré-requisito para diferentes cursos do Theta Healing. Por exemplo, eu quero fazer um curso de manifestação e abundância, que são 2 ou 3 dias, varia do instrutor, em que eu vou trabalhar 100 crenças, uma lista de 100 crenças só relacionadas ao dinheiro. Então, eu vou, nesse curso, vou me aprofundar em tudo que está me limitando com relação ao dinheiro, por exemplo. Ou eu posso escolher, depois do avançado, fazer um curso de alma gêmea, que também são 2 dias, que eu vou me aprofundar em crenças de relacionamento. Ou eu vou fazer um curso de 15 dias, meu Deus, 15 dias, chamado Anatomia Intuitiva, em que cada dia vai ser um sistema do corpo. O primeiro dia, sistema ósseo, esquelético, relacionados a questões de estrutura, falta de estrutura e falta de apoio. Daí, no outro dia, vai ser o sistema linfático, que vai te trazer questões de limites. Então, por exemplo, eu estava lá no curso, e o curso não é uma coisa de você ficar sentar, vou para o curso para sentar, ouvir. Não, você vai experienciar na pele. Então, eu estava lá num quarto com mais 3 mulheres, dividindo uma hospedagem, e de repente eu estava sentindo de noite, eu senti assim, nossa, todo dia você vai trocar uma sessão de Theta Healing ali, é super forte isso.
E no dia eu tava sentindo, nossa, eu tô me sentindo invadida, eu tô me sentindo, não sei, eu não tô conseguindo dizer não, eu tô com essa questão. E no outro dia, o sistema do corpo que a gente ia ver era sistema linfático, que eram exatamente questões de dizer não, de colocar limites, né? E aí você vai ter toda uma vivência quanto a isso para você liberar suas estagnações. Então, suas estagnações, suas crenças e limitações já vão se apresentando antes mesmo, tudo que tem a ver e que precisa ser olhado e visto, a vida vai te trazendo de bandeja para você poder liberar, né? Você vai se relacionar com a tua mãe, se surge uma raiva, é alguma coisa que, e às vezes alguma coisa que está se repetindo, é uma coisa que você precisa liberar, né? Então, muito bem, você faz o básico avançado, abre uma gama de cursos que você pode fazer, um anatomia intuitiva, um criança arco-íris, na verdade esse não tem pré-requisito, que é para jogos intuitivos, plantas, animais, quem quer trabalhar com animais pode fazer um curso só de animais, e são mais de 16 cursos, relações mundiais, de crenças mundiais, então questões de racismo, questões de preconceito, questões com várias nações você pode trabalhar, um curso só para isso, um curso de planos da existência em que você vai trabalhar, vai mais a fundo experienciando os planos da existência, essa filosofia espiritual do Theta Healing. Então é de muito diverso, um curso só de doenças e desordens. Agora a Vaiana está lançando um curso de Growing Your Relationship, que é de você crescer a sua relação. É como se você fosse um curso, tudo bem, tenho a minha alma gêmea, mas um curso para você poder manter o relacionamento, né? Um outro curso que você pode fazer depois do avançado é peso e ritmo perfeito, que vai trabalhar só questões do corpo, diferenças do corpo, né? Isso que eu falei do peso, sobrepeso, são informações que tem nesse curso, por exemplo. Então, quem tiver dúvida já pode escrevendo aqui antes da gente finalizar. Eu vou finalizar com uma prática também com vocês, trazendo algumas informações da fonte. Tudo que a gente traz de informação energética no seu campo, você precisa dizer sim em voz alta para receber, porque tem a questão do livre-arbítrio, a gente não quebra com livre-arbítrio, então só posso receber o que eu aceitar receber, né? Os lembretes que eu gostaria de dar essa aula também, outras pessoas estão assistindo de outros lugares, depois em suas casas vai estar no YouTube. Então, aqui em Salvador, nessa terra maravilhosa agora, a gente está dia 2 de novembro, né? A gente vai ter 2 cursos incríveis que vão acontecer aqui em Salvador. Então, o primeiro curso vai ser o Alma Gêmea, que são esses 2 dias. Eu sou instrutora, então, de 4 cursos, né, no Theta Healing. Não só o básico e não só o avançado, mas eu dou também o Digging, que é para você cavar até a crença raiz. E eu dou a alma gêmea, que são crenças de relacionamento, e não tem nada a ver com relacionamento, na verdade tem mais a ver com amor próprio. Porque quando você vibra na vibração de amor próprio e a sua energia muda, você consegue atrair o que a gente chama de alma gêmea mais compatível. A alma gêmea não tem nada a ver com metade da laranja, não é ninguém que te completa, porque você já é completo. Então você muda os paradigmas sobre isso, né? Sobre o que é essa alma gêmea. E todas as pessoas no mundo têm alma gêmea, porque todas as pessoas merecem ser amadas completamente por quem elas são. Alma gêmea é alguém que estava em outras existências, já percorreu diversas existências com você, que te ama e pode te amar completamente por ser quem você é. Então, por exemplo, eu faço sessões para alma gêmea também, para a gente ver o que em mim me bloqueia de receber, porque as pessoas acham que querem um relacionamento, mas no fundo elas têm crenças que bloqueiam elas de receber. Então, qual é o pior? Depois você pode fechar seus olhos até agora. Trazer qual é o pior de você estar em um relacionamento, né? O que de pior pode acontecer. Por exemplo, ontem eu dei uma palestra, a gente fez essa pergunta e muita gente trouxe, nossa, vou perder minha liberdade. Vai aparecendo suas crenças quanto a isso, né? Então, às vezes a pessoa precisa trabalhar as crenças para poder liberar um relacionamento, né? Ou a pessoa está num relacionamento abusivo, ou a pessoa é amante de outra pessoa. Tudo bem, cada um tem suas escolhas, mas será que essa pessoa não está com uma crença de que eu não posso ser primeiro lugar na vida de ninguém, por exemplo? Tenho que sempre estar em segundo lugar. Então, essas crenças vão... ou então, o que acontece? Também faço alguns trabalhos relacionados ao relacionamento em que a pessoa
tem a falta de amor paterno, e aí, como tem esse buraco, essa falta de amor, eu vou com um relacionamento buscando isso, preencher esse buraco. Mas vocês percebem que já está partindo de uma coisa não alinhada, estou partindo de um desalinhamento, de uma falta, para tentar preencher. Então, o relacionamento nunca vai ser. O que é o relacionamento ideal? Eu estou aqui vibrando em amor próprio, em autorrealização. Quando eu estou nisso, de repente vai chegar alguém vibrando nisso, mas não é que a gente tenha dependência de ninguém aqui, né? Na verdade, são duas pessoas vibrando em sua potência, e essa vibração acontece em encontros de almas, né? Tenho muitos instrutores, no meu caso também, né, de já ter conhecido a alma gêmea, e que quando eu pude liberar para receber o amor, para vivenciar o amor próprio, de perceber alguns desalinhamentos comigo, né? Então, por exemplo, às vezes você pode ter um desalinhamento no seu feminino e masculino. Então, todo mundo tem energia feminina e masculina. Feminino de energia mais receptiva, né? De abrir para simplesmente receber e acolher, nutrição. E a nossa energia masculina, que todo mundo tem, esses dois, é uma energia de ação, concretização, né? De conquistar território, de proteção, por exemplo. E aí, essas duas energias, às vezes você está desalinhado. Eu, no meu caso, eu tinha, por exemplo, um feminino desalinhado. O que significa isso? Não me permitia receber. Então, às vezes isso, você tem esse desalinhamento por um desalinhamento que já vem da sua ancestralidade. Você só recebeu aquilo, né? Então, se eu estou num feminino desalinhado, eu não posso receber, provavelmente o relacionamento que eu estou vai ter o quê? Eu estava com o meu masculino mais fortalecido, feminino desalinhado. Eu encontro alguém que está com um homem, por exemplo, com um masculino enfraquecido, uma pessoa que não tem autonomia, que tem muita dificuldade. Mas ali estão os dois encaixadinhos, está certinho, né? Porque é a vibração que a gente está vibrando. E eu, consequentemente, não conseguia receber, né? Então, você vai percebendo que você... o que em mim está gerando essa realidade agora? Está criando essa realidade, né? Então, muito bem. Esse curso do Alma Gêmea é para você vibrar nessa vibração mais elevada. E aí, quando você pode ter uma alma gêmea na sua vida e estar vivendo um pesadelo. Conheço amigos e instrutores também que às vezes já tiveram essa situação. Por quê? Porque não se permitiam receber. Se eu não posso receber, mesmo que a pessoa me ame muito, aquilo não vai chegar em mim. Porque eu não sou merecedora, porque eu preciso fazer tudo sozinha, porque eu preciso carregar o mundo nas minhas costas. E assim vai, diversas crenças e padrões que a gente foi trazendo. Tudo bem, a gente trouxe, se chegou na gente é porque a gente tem capacidade de curar e liberar, né? Se chegou em mim é porque eu posso liberar. Então, esse curso de alma gêmea pode te ajudar. E a boa notícia é que quem não fez curso de Teta Healing nenhum, o curso de alma gêmea são 2 dias e o primeiro dia ele é aberto a todos. Não tem pré-requisitos no primeiro dia. Então, a gente vai fazer uma série de práticas de crenças, uma série de práticas de liberações energéticas e espirituais, de casamentos energéticos, de fragmentos de alma, quando você está pensando muito na pessoa, vai entender para que está servindo tudo aquilo, né? E a gente vai fazer várias liberações, vai ser um processo de cura bem forte. Para quem está me ouvindo e é de Salvador, recebe esse convite aí no seu coração. Das 9 às 19 da noite, né? O dia todo de práticas. Ou para quem já fez o avançado no Teta Healing, vai poder participar do segundo dia, quem quiser ir receber a certificação, porque todo curso que você faz no Teta Healing, você recebe um certificado internacional de praticante da técnica. E eu gosto muito de ter alunos também, né? A gente já fez um encontro online de práticas para os Teta Healers. Semana que vem a gente vai ter mais um para todos os meus alunos e também quem não foi meu aluno e quer participar, pode participar, porque eu gosto de abrir para todos que querem se aprofundar. Além desses encontros que eu faço abertos para quem não conhece a técnica do Teta Healing, poder ouvir também, né? Então, muito bem, se você é de Salvador agora, você sinta no seu coração de talvez participar desse curso de alma gêmea no primeiro dia aberto, mesmo que você não tenha
feito Theta Healing, não tem pré-requisitos. Os cursos de Theta Healing são tabelados em todo o Brasil, né? Então, no Brasil, o curso básico, que é esses 3 dias, ele é um curso que você faz sexta-feira, das 7 às 10 da noite, sábado e domingo, o meu curso é das 9 às 19, porque eu gosto de passar tudo, eu adoro de trazer o maior número de coisas para a pessoa. Sábado e domingo o dia todo. Você recebe o Certificado Internacional de Praticante emitido pelo Theta Healing Institute of Knowledge, que é o THINK, né, que é o Instituto de Theta Healing dos Estados Unidos, recebe certificado. Você vai para o site, para uma plataforma de terapeutas também, né, de Theta Healers. Você recebe o livro de DNA básico, recebe certificado, livro, a apostila do curso e o coffee break. E o curso está tabelado em todo o Brasil, né? Então o valor é 1.190 à vista ou 1.290 parcelado, tem diversas formas de parcelamento também. Para quem assiste essas lives que eu faço, a gente faz alguns descontos, acho que dá 15% de desconto para quem estiver assistindo. Se você for trazer mais uma pessoa para o curso, você também já recebe mais algum desconto. O curso de alma gêmea, para quem já fez o avançado, depois do básico você tem o avançado. O avançado é o mesmo valor. Depois do avançado, você pode escolher alguns cursos que têm valor diferenciado, porque às vezes é uma carga horária menor, é um curso de só um dia, por exemplo, ritmo para o peso perfeito é só um dia. É uma maneira de você encontrar o seu ritmo para o seu corpo entrar no peso perfeito, liberando crenças, liberando abusos, liberando questões, às vezes, no intestino em que você tem parasitas, ou seja, você tem a crença de que eu preciso ser sugado, as pessoas sugam minha energia. Isso gera parasitas que te roubam nutrientes e você se nutre mal e tem questões de peso relacionadas a isso. Então, tem algumas liberações que acontecem, mas esse é um curso de apenas um dia, então tem um valor diferente, mas são todos tabelados os valores. Para o alma gêmea é o mesmo valor, porque são 2 dias, e então ele está em 1.190 o curso de alma gêmea. Mas quem for fazer o primeiro dia, né, que não tem pré-requisitos, a gente está com uma promoção de 580, eu acho. Não, peraí, deixa eu lembrar agora. Eu sei que era 500 e pouco, e aqui na Casa Guió a gente está fazendo uma promoção para quem veio na palestra, para quem está ouvindo também aqui a live, ou quiser trazer alguma pessoa, né? E eu sei que ele vai para 450, já com a taxa de inscrição, para esse primeiro dia. E amanhã a gente vai estar recebendo essas pessoas também que ainda querem se inscrever, vai estar até amanhã. E a gente faz parcelado no cartão de crédito, faz um cheque também, então sinta-se à vontade quem está aí me ouvindo de Salvador para poder chegar para esse curso de alma gêmea, que vai ser um dia bastante intenso e profundo, né, de práticas. E para quem é de Salvador e quiser fazer o curso de DNA básico comigo, eu vou estar dando dia 10, 11 e 12. Então eu já vou anotar aqui qual é o meu número, 419-9700-0367. Mesmo quem 419-9700-0367. Quem é de Portugal quer falar comigo, bota o mais 55 na frente, que é o código do Brasil. E você pode me acessar, né, por esse número, pelo WhatsApp. E, então, a gente vai ter agora, no dia 4 e 5 de novembro, o curso de Alma Gêmea em Salvador. O dia 4 é aberto a quem quiser participar, e o valor é R$450 já com a taxa de inscrição. No dia 10, 11 e 12, entre em contato comigo por esse número também, se você quer fazer o curso de DNA básico comigo. Vai ser no Estúdio Prana, de Yoga, 10, 11 e 12, né? E, Amanda. E no dia, depois, 17, 18 e 19, a gente vai ter um curso em Lisboa, que a Nádia está produzindo, né? Eu vou estar lá em Portugal. E quem sentiu chamado também de vir fazer o curso básico nessa jornada de cura e autocura, está bem convidado. Para quem já é Teta Healer, já estou vendo a Elia aí, que já fez curso comigo, ela pode
participar semana que vem de uma prática que a gente vai fazer online para os Theta Healers, porque a gente vai seguindo e se aprofundando, né? Quem quiser fazer, tem todas as possibilidades do cardápio aqui, vou passando para vocês. Quem quiser fazer atendimento, eu faço atendimento online, que funciona da mesma forma, porque eu me conecto com o campo da pessoa na hora. Não tem diferença nenhuma. Eu tenho pessoas que já fizeram sessão online, sessão presencial, e falam é a mesma coisa. Então, se você quiser fazer uma sessão online ou sessão presencial, o valor está R$215. Quem está em Salvador, chega aí, porque eu vou estar atendendo aqui na Casa Guió, no Rio Vermelho. Né? Muito bem, recados dados. Agora vamos fazer essa pequena meditação de encerramento. Já estamos a 1h20 na nossa palestra aqui, finalizando. Então, se conecta um pouquinho com o teu coração. Vamos fazer, então, a meditação do Theta Healing. Vocês vão aprender rapidamente a fazer essa meditação. Se conecta um pouquinho com a tua respiração. Vai trazendo energia a partir do seu coração, passando por todo o seu corpo, descendo pela planta dos pés, passando por várias camadas, passando por camadas de terra, de pedra, de areia, lá no centro da terra, passando por uma camada de lava. De repente você vai chegar num grande cristal lá no centro da terra, onde você vai ancorar a sua energia, limpar e renovar a sua energia. E vai trazendo de volta por várias camadas, passando pela planta dos seus pés, preenchendo todo o seu corpo. Pensa que tem centros energéticos no teu corpo e que agora, mesmo que você não saiba cada um deles, você vai abrir e ativar cada um deles. Então, o básico é o primeiro, ali na base da espinha, o sacral é o segundo, plexo solar, você vai sentindo essa energia preenchendo e ativando cada um desses centros, cardíaco ali no centro do seu peito. Vai subindo e ativando e vai preenchendo todo o seu corpo, essa energia que vem lá do centro da Terra. Da laringe também, abrindo e ativando o terceiro olho. E depois o chakra coronário lá no topo da sua cabeça. Sentindo o teu corpo completamente relaxado, porque a gente vai fazer uma viagem agora para a gente poder acessar as ondas Theta. Chegando no topo da sua cabeça, você vai imaginar uma linda bola de luz, todo mundo de olho fechado e relaxado também. De olho fechado você se permite estar mais em contato com o seu subconsciente, com as ondas Theta. Chegou no topo da sua cabeça, fez uma linda bola de luz, imagina qual é a cor dessa bola de luz. Linda e transparente, imagina uma cor para ela. Brilhante. Coloca toda a sua consciência dentro dessa bola de luz agora. E você vai subindo e subindo com a sua bola de luz. Olhando lá do alto a sua casa, lá de cima, o lugar onde você está morando. Continuando a subir, subir, tranquilo e relaxadamente. Agora você vai olhar ao seu estado. Subindo um pouco mais, agora você vai olhar o seu país lá de cima. Cada vez mais se afastando, entrando nesse universo escuro, mas também tranquilo, com diversas estrelas. Você está conseguindo ver a Terra azulzinha lá do alto agora. Você só vai imaginando esse caminho, é tudo que você precisa. Continuando a subir um pouco mais, você vai para além do universo. Passando para além do universo, você passou por várias constelações, sistemas solares, galáxias. Você vai subindo, subindo e passou para além do universo e de outros universos, e agora continuando a subir, subir um pouco mais. Você vai passar por camadas de luz, uma camada clara e uma camada escura. Uma camada clara e uma camada escura. Continuando a subir, subir um pouco mais. Você vai passar por uma camada dourada. Uma camada de puro amor. Essa camada dourada é a camada de mestres e guias. Arcanjo Miguel,
Jesus, Lakshmi, Ganesha, mestres ascensionados, se conectando com essa camada, você vai passando por ela. Algum mestre pode te acompanhar até algum que você tenha afinidade, te acompanhar até o portal de luz que a gente vai chegar daqui a pouco. Respirando tranquilamente, você continua a subir um pouco mais. Vai passar para além de uma camada dourada, que contém todas as cores do arco-íris. É a camada das leis, a lei do tempo, a lei da compaixão, da velocidade. Essa camada das leis é o sexto plano. Quando o curador está usando, por exemplo, a geometria sagrada, quando o curador usa a astrologia, quando usa tons, sons, cores, está usando toda essa camada. Então se conecta um pouco. Vai passando com a sua camada de luz por essa camada gelatinosa que contém todas as cores arco-íris, que é das leis, né? E vai subindo e passando por essa camada. E vai olhando para o alto, de repente uma névoa pink, que é a lei da compaixão, vai te levando mais tranquilamente, mais e mais para o alto. Até você olha para cima e vê um portal de luz perolado, iridescente, branco, 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 branco. E com tranquilidade você vai levando a tua bola de luz adentrando esse portal. E agora você adentra esse portal de luz, da fonte, e pode deixar sua bola de luz se dissolver na energia da criação. Um plano que você chegou agora é o sétimo plano do Criador de tudo que é, da fonte criadora. É um plano de puro amor incondicional. Muitas terapias já acessam esse plano e essa meditação faz com que acessemos a energia da fonte de puro amor incondicional. E agora que a gente está na fonte criadora, a gente pode no Theta Healing fazer alguns comandos, né? Você pode se conectar com alguma questão da sua vida que você sinta que você tem dificuldade, por exemplo, o dinheiro. Você pode fazer um comando para a fonte criadora, criador de tudo que é. Você pode fazer mentalmente esse comando, ou em voz alta, se você preferir. É comandado que eu tenha clareza sobre essa questão financeira, sobre algum impedimento que eu possa estar tendo. Mostre-me, Criador, ou fonte, ou Deus, ou energia divina. Mostre-me esse bloqueio. Agora pode te vir alguma memória, ou você pode simplesmente, se você escolher o dinheiro, você pergunta para si mesmo: qual é o pior de eu ter esse dinheiro? Você pode se fazer a pergunta agora: se alguém tinha esse bloqueio, quem era essa pessoa da minha família que também tinha esse bloqueio do dinheiro? E às vezes pode vir teu pai. Por que seu pai tinha esse bloqueio? Veja se é perigoso para ele ter muito dinheiro ou não. Ou às vezes acredita que precisa estar sem dinheiro para ser humilde. Então a gente poderia testar algumas crenças, né? No Theta Healing a gente testa essas crenças, a gente faz comandos para liberações. Ela só vai se conectando então com essa questão do dinheiro. Outra questão que você escolheu como relacionamento, né? Ou saúde, né? Então se conectando um pouco com essa questão do dinheiro, por exemplo, né? Então eu vou fazer alguns comandos aqui. Eu estou conectada com o campo de todos, estou em Theta, né? Com a energia que o grupo sustenta aqui. E vou me conectar com a fonte para essa guiança desses comandos. Então, no Theta Healing, o curador é a fonte da criação de tudo que é. A gente é só um canal, né? Podemos trazer para todos vocês a definição mais elevada da fonte do que é a cura? Diga sim para receber. Você precisa dizer sim em voz alta.
Uhum. Que é possível e seguro se curar em todos os aspectos da sua vida, inclusive no financeiro, relacionado ao dinheiro. Podemos trazer? Diga sim para receber. Mesmo quem está em casa assistindo o vídeo depois, esses comandos são atemporais, não existe um tempo exato, né? Fora do tempo. Então você pode assistir via YouTube e receber essas reprogramações subconscientes. Uhum. Podemos trazer a partir da fonte a definição mais elevada do que é o dinheiro? Diga assim para receber. E a consciência a partir da fonte de que dinheiro é uma energia. Podemos trazer? Diga assim para receber. Eu sei como lidar e manejar com o dinheiro da maneira mais elevada. É possível, seguro, eu já tenho isso. Podemos trazer? Diga assim para receber. Uhum. Também trazendo a partir da fonte a consciência de que eu posso ter muito dinheiro e ainda assim ser humilde. E também a definição mais elevada da fonte do que é a humildade. Podemos trazer? Que é possível e seguro ser humilde e ter dinheiro. Eu sei como ser humilde e ter dinheiro. Eu já sou humilde e já tenho dinheiro. Podemos trazer? Diga assim para receber. Uhum. Podemos trazer a partir da fonte a definição de ser uma boa pessoa e ter dinheiro. Que é possível, seguro, eu sei como e já tenho isso. E ainda assim me conecto com a ancestralidade pelos laços de amor, que são eternos. Ainda continuo conectado e pertencente à minha ancestralidade, à minha família. Permite trazer essa informação para você, diga assim para receber. Também eu sei como me conectar com a minha família e minha ancestralidade da maneira mais elevada. Podemos trazer? Diga assim para receber. Que é seguro e leve me conectar com a minha ancestralidade. Eu sei a sensação, a definição, e eu já tenho isso da maneira mais elevada. Podemos trazer? Diga assim para receber. Uhum. Podendo ter a minha liberdade, podendo ter escolher diferente do que os meus ancestrais escolheram e minha família escolheu, e ainda assim honrar a história deles e me conectar com a história deles da maneira mais elevada da fonte. Permite trazer para você agora, na reprogramação, diga assim para receber. Uhum. Também trazendo informação energética, eu sei quem sou eu a partir do Criador de tudo que é. Eu sei a sensação de ser eu mesmo, é possível, é seguro, eu sei como e já tenho isso. Podemos trazer agora para você essa informação. É seguro ser eu mesmo. Diga assim para receber. Uhum. E fazer as minhas escolhas. Diga assim para receber. Uhum. Escolher e vivenciar o meu caminho. Diga assim para receber. Uhum. É possível e seguro ter clareza. Se a sensação, a definição de ter clareza, eu já tenho clareza da maneira mais elevada. Permite trazer? Diga assim para receber. Uhum. Se a sensação e definição da fonte de viver sem desconfiança é possível, seguro, eu sei como e já tenho isso. Permite trazer para você? Uhum. Eu sei como confiar em mim mesmo e na fonte. A definição de estar conectado e confiar na fonte, a sensação de me conectar e confiar é possível, seguro, sei como e já tenho isso. Permite trazer? E ainda assim ser especial, né? Eu posso receber, apenas estar no lugar de recebimento e de conexão e ainda assim me sentir especial, sem precisar estar fazendo tudo o tempo todo, sem precisar estar no controle o tempo todo. Permite trazer para você essa informação a partir da fonte? Diga assim para você. Eu também sei como confiar que o melhor já chega para minha vida agora, eu tenho a definição, a sensação, é possível, seguro, eu já tenho isso. Podemos trazer para vocês? Diga assim. Eu já reconheço que eu já tenho o melhor. É a sensação de poder reconhecer que eu já sou abundante, eu já tenho tudo o que eu preciso. E a definição e sensação de ter tudo o que eu preciso. É possível, seguro,
Eu sei como, eu já tenho isso, podemos trazer? Eu também não sou merecedor de receber o que eu preciso agora. Permite trazer essa informação? Diga assim para receber. Posso estar em tranquilidade e relaxamento. Permite trazer essa informação? Diga assim para receber. Tudo já me é provido. Permite trazer essa consciência a partir da fonte? Diga assim para receber. Com graça e com leveza. Permite trazer? Coisas já se resolvem na minha vida com graça e leveza. Permite trazer essa informação? Diga assim para receber. Qualquer crença de eu preciso estar sempre correndo, ou com dificuldade, podemos liberar essa crença? As coisas precisam estar sempre difíceis. Substituir por é permitido que as coisas sejam fáceis para mim, assim como a sensação, a definição é seguro. E eu já tenho isso, as coisas serem fáceis e ainda me sentir especial. Diga assim para receber. Muito bem. Então, aqui a gente trouxe mais downloads, né, que são informações a partir da fonte. Agora você pode... Pode trazendo para você a sensação de ter muito dinheiro. Vai trazendo para você, vai vendo se mudou alguma coisa na sua sensação com o dinheiro também. Né? Então, pensamentos criam, sentimentos atraem. O meu sentimento com a coisa é o que vai atrair isso, né? Então, vai trazendo a sensação de abundância, sentimento de ser abundante, de já ser permitido para você isso, já ser seguro. Você receber porque é um direito divino seu, você não precisa fazer nada por isso, apenas receber. Invocando aqui o seu direito divino disso. De ser um manifestador também. E vai respirando tranquilamente. Tomando uma respiração profunda. Podemos fazer um grande comando aqui para pedir para a fonte liberar fragmentos de alma que não lhe pertencem, enviando para a origem limpos, desde o início da criação da sua consciência, neste tempo, entre tempos, até os dias atuais. Diga sim, para receber esse comando de liberação de fragmentos, enviando para a origem limpos. Às vezes fragmentos dos pais, de filhos, de maridos, chefes, outras pessoas. Substituir por amor incondicional no seu campo vai te trazer? Diga assim. Que você possa receber agora todos os seus fragmentos de alma limpos. Desde a criação da sua consciência até os dias atuais. Permite trazer todos os seus fragmentos limpos? Diga assim para receber. E eu faço o comando a partir da fonte criadora. Só de liberar esses fragmentos, a gente vai liberando informações que não nos servem, que na verdade são de outras pessoas. Trazendo de volta toda a nossa integridade, né? Esse é um processo também que você aprende no curso base. Então agora pode respirar profundamente, agradecer a fonte criadora e vai trazendo a tua bola de luz, recebendo chakra prateado e branco, como se fosse uma cachoeira que vai te limpando completamente.
até o topo da sua cabeça. E agora você enraiza pela planta dos pés lá no centro da terra, num grande cristal onde você limpa e renova suas energias. Traz de volta pela planta dos pés, até o coração. Sentindo a sua conexão no topo da cabeça ainda com a fonte, com a energia da criação, e se sentindo enraizado na terra também. E agora eu vou fazer um processo de quebra energética, né? No Teta Healing a gente tem essa quebra, que você pode fazer em casa também. Se você está na rua, você quer fazer essa quebra, você pode fazer também. Mão direita sobre o peito, a esquerda virada para fora, a esquerda vai quebrar. Esquerda joga para a terra. E a direita se zipa, como se fosse um grande zíper que você vai fazendo de baixo para cima. Lá no chakra básico até isso. Você pode fazer isso em casa. A gente fez um comando aqui em grupo, né? Para a gente poder... como estávamos nos Estados Unidos, agora a gente vai faz esse comando. Então é isso. Se alguém tem alguma dúvida, agora é o momento de dúvida. Se você quiser, pode falar, né? Via só você tirar do mudo o seu áudio, ou você pode escolher escrever. Vou estar em Salvador também essa próxima semana. Quem quiser atendimento também precisa avisar para a gente poder se organizar, né? Se programar. Vou dar uma olhada aqui se alguém... Por enquanto ninguém tem dúvida, né? Quando se tem consciência de onde vêm muitas das crenças, mas ainda assim não consegue superar, como faz? Thelma, você tem consciência? Então, uma coisa é você ter consciência, né? Os seus 12% sabem que você tem esses bloqueios, sabe que você precisa trabalhar essa e essa questão, mas o que vai fazer a diferença mesmo é você vivenciar um processo de cura relacionado a isso, ou seja, fazer sessões de Theta Healing, trocar sessões, né? Ou se auto-aplicar o Theta Healing para liberar algumas questões, né? E assim, entende? Então não é só você ter a consciência de onde vem. Tudo bem, eu posso saber que vem do meu pai ou da minha mãe, mas eu preciso fazer... A gente precisa fazer o processo do Theta Healing, pelo menos no Theta Healing é esse caminho. A gente faz o processo de liberação daquela crença. Então, se alguém vem fazer uma sessão comigo, a gente encontra algumas crenças, né? Às vezes você tem consciência de alguma coisa, mas a gente vai num lugar muito mais fundo que você não imaginava. Apesar de ter alguma consciência. A gente vai na raiz da questão. Chegando na raiz, a gente faz um comando de liberação daquela raiz, né? A gente vê também quais são os ganhos daquela raiz, né? O que de positivo tem em segurar aquilo. Então, você está precisando vivenciar um processo desse. Ou, às vezes, você está precisando vivenciar porque com a crença vem uma emoção, tem alguma emoção estagnada com relação àquilo. E que a gente faz o processo de liberação. Então, aqui eu trouxe algumas informações de download, mas isso não é uma sessão de Theta Healing que eu fiz com vocês, né? Theta Healing ele é muito profundo. E como o terapeuta está em Theta, ele acessa intuitivamente também algumas questões da pessoa para poder liberar junto com ela, né? Então a gente faz todo um processo de liberação. Não sei se a Thelma já fez Theta Healing ou não, né? Mas é um caminho de cura. Toda sessão que você faz já é uma cura. E às vezes, por exemplo, teve cliente às vezes que tinha uma crença, no fim da sessão a gente não liberou essa crença, e no dia seguinte a pessoa marcou 2 sessões, fez mais uma sessão e liberou aquela crença, então precisaram de 2 sessões, né? Nunca fiz, esse é o meu primeiro contato, então. O legal, você já tem alguma consciência do que você precisa trabalhar, entende? Então a gente pode focar e direcionar melhor.
Ou eu acho muito mais legal do que fazer sessão fazer o curso. Às vezes pode parecer um investimento mais alto, mas se você for ver, faz parcelado, por exemplo, 4 vezes um cheque ou alguma coisa assim, você tem acesso a todo o livro, você tem acesso ao curso, a práticas no curso, depois a um grupo de pessoas também interessadas, né? Então eu recomendo mais, né? Porque esse foi o caminho que eu segui. Um caminho de autocura, não necessariamente você vai virar um terapeuta ou um instrutor, né? Muita gente entra mais para o processo de cura de si mesmo, né? Então, então, a maioria da população não tem consciência nenhuma do que elas têm. Você tem, né? Você tem, Thelma, essa consciência e agora você precisa aprofundar. Então, ter a consciência porque bateu na tua porta. Mas agora você precisa aprofundar, entrar na raiz disso para poder liberar. A Beta está perguntando quando essa consciência está entre a família. No meu caso, somos 3 irmãs. Todas devem passar pelas sessões? Não. Então você está dizendo que você e suas irmãs sustentam alguma coisa junto, né? Porque assim, às vezes a gente traz uma informação genética dos ancestrais. Só que cada irmão vai manifestar um pedacinho em algum traço diferente. Então, por exemplo, eu e minha irmã, eu manifestei muito mais questões do lado materno e ela manifestou muito mais questões do lado paterno. Foi uma coisa assim. Então, às vezes, cada um precisa liberar algum aspecto, né? No meu caso, somos 3, todas devem passar. E, na verdade, assim, se as 3 passarem pela sessão, você vai ver que vai ser muito mais rápido para todo mundo. O que eu percebo é que eu vivencio o meu processo de cura e, de repente, a minha mãe se liberou de alguma coisa que eu me liberei e no outro dia ela está liberada também. Essa coisa da alma gêmea, esse meu instrutor de anatomia intuitiva, quando ele vivenciou o processo Theta Healing, em uma hora ele sentiu assim, nossa, agora eu estou completo. Tá perfeito, eu estou me sentindo feliz, estou me sentindo inteiro. Poucas semanas depois, acho que uma semana talvez, a alma gêmea dele chegou. Depois de alguns meses, a alma gêmea do pai dele, o pai dele encontrou a alma gêmea. E depois de mais alguns meses, o avô de 83 ou 86 anos encontrou a alma gêmea. Então ele vivenciou um processo de cura e aquilo foi reverberando para cima e também reverbera para baixo nos nossos descendentes, né? Então você se libera e libera todo mundo junto. Mas se 3 irmãs quiserem fazer sessão, aí vai ser maravilhoso para a família toda, assim. E muito mais potência, né? Mesmo que você é sozinho, porque muitas vezes acontece isso, você chega aqui, quem chega para ouvir do Theta Healing já é curador, eu já considero que é tudo curador em processo de cura, você só está ouvindo esse vídeo, essa palestra, porque você precisa relembrar de algo que você já sabe, de uma ferramenta muito poderosa, e normalmente acontece isso, tem um curador na família, ou às vezes é mais de um, mas essa pessoa resolve dar um start, dar um play, e nesse play ela vai mexendo com todo mundo, mesmo que a pessoa nunca fez sessão, ou nunca reverbera, porque se tem 3 pessoas e se nessas 3 pessoas não tiver violência dentro de nenhuma das 3, não tem como existir violência. Então, se eu tô na minha família e se eu libero alguns padrões, quando eu chego, antes eu achava assim, eu vou ter que me liberar e fazer sessão na minha mãe ou na minha irmã para elas se liberarem, mas não. Só de eu me liberar em algum aspecto, de repente, minha mãe já se liberou, porque reverbera. Não tem como você estar em algum lugar e estar com pessoas. Se você se alinhou em algum aspecto, você está alinhado. Se você está num lugar, aqueles outros desalinhamentos eles não podem existir ali. Então, eles vão se alinhando também, né? Então, essa ressonância que vai acontecendo entre a família. Ótimo, queridos. Então, se ninguém mais tiver alguma pergunta, a gente já pode ir finalizando, né? Gratidão, querida. Gratidão pela presença de todos, né? E vamos percebendo os sinais que a vida vai te dando, assim, para você poder trazer uma vida com mais plenitude, com mais abundância, né? Preste atenção nos seus sonhos.
tudo isso que a gente falou hoje vai sendo integrado, né? Aham. A Thelma falou que está em Recife, vai buscar ver o que tem aqui ou ir fazer o curso em outra cidade. Muito bom. Uhum. Não sei como anda Recife, eu sei que Salvador tem muito, assim, né? Tem mais provavelmente do que em Recife. Mas se você sentir de vir para Salvador no próximo final de semana, avisa a gente, tá, Thelma? Que vai ser super bem-vinda. Aqui a gente tem mais uma mensagem. Amei a meditação, obrigada, Anne, maravilhosa. Eu não conhecia a Teta Healing. Futuramente fazerei o curso. Coisa boa. Eu vou jogando sementinhas por aí no pessoal. Porque alguma coisa, se o Teta Healing chega para você, é porque é importante você relembrar, porque você ancora a luz no mundo também, para ajudar a transmutar a vibração do planeta mesmo, né? Nem que seja a própria cura de si mesmo e da sua família, já representa uma grande cura para o mundo. Né? Para viver mais amorosamente sem ser a partir de raivas e sentimentos, né? Então é isso, meu povo. Vamos finalizando aqui. Gratidão, ela é querida. Foi bom rever e relembrar, sim. Semana que vem quero te ver aí no grupo de prática online que a gente vai fazer, até para você conhecer os outros Tata Healers que se apresentaram nesse ano aí, né? Eu vou deixar aqui também a página do Facebook, facebook.com/Anne Carneiro Rocha. Né? Esse vídeo vai estar no YouTube também. Então, nesse facebook.com/barra Anne Carneiro Rocha, você pode acessando todos os vídeos que eu coloco. Algumas práticas também eu vou colocando lá na página, algumas para os Tata Healers, outras para todas as pessoas. Você pode acompanhar a agenda dos cursos, também falar sobre sessões e atendimentos por lá. E também esse vídeo que vai estar gravado, se você quiser passar para algum amigo ou familiar, também algum conhecido, para poder rever esse vídeo e receber essas programações também, pode ser bem interessante, tá bom? Gratidão a todos. Uma boa noite para vocês. Vamos se falando, caminhando e a gente se... Até a próxima, queridos. Tchau.